presença do William Sampaio, ele que é o presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, né, aqui de Mato Grosso. William, seja bem-vindo, né? Prazer em tê-lo aqui conosco. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente está num momento muito importante da conjuntura do Brasil. Sim. E ter essa oportunidade de conversar no programa SBT Comunidade, para nós é uma satisfação muito grande. Presidente, como é que vocês avaliam todo esse clima que nós estamos vivendo hoje no país, em torno do Partido dos Trabalhadores, tendo à frente da presidência da República, né, a presidente Dilma Rousseff, e todos esses embrólios que nós estamos vendo aí de alguns meses para cá? Como é que vocês, petistas, avaliam essa situação? Olha, nós avaliamos de maneira muito objetiva. A presidente Dilma ganhou a eleição legitimamente, em 2 turnos. 54 milhões de brasileiros optaram entre a Aécio Neves e a Dilma pela vitória da Dilma. O que aconteceu é que a oposição não aceitou a derrota. Desde o primeiro dia, que eu estava apurando ainda os votos, eles começaram a falar em impeachment da presidenta Dilma. Quer dizer, usando um remédio constitucional de uma maneira totalmente errônea, totalmente falsificada, porque você não pode falar impeachment se você não tem um caso concreto de um crime de responsabilidade cometido. Então, essa disposição de não aceitar o resultado das urnas e de tentar criar um clima de divisão no país, de tentar criar um clima de sabotagem da economia, de fazer pautas-bomba no Congresso, de fazer denúncias seletivas, fazer um conluio entre o Poder Judiciário e mídia para criar um clima de um país atolado em corrupção, é tudo parte de um projeto político de tirar o PT do governo para fazer com que os derrotados na eleição assumam o governo, para ter uma mudança de modelo no Brasil. Na verdade, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que uma disputa de projeto para o Brasil. O PT fez um projeto de inclusão social, de melhoria de vida das pessoas, de oportunidade para o trabalhador, para o filho do trabalhador, e os adversários eles querem voltar para um modelo para poucos, de um modelo como sempre tinha no Brasil, apenas para os mais ricos, oportunidade para os filhos dos ricos, sem oportunidade para as pessoas que mais precisam, aplicando receituários liberais, de direita. Então, para nós, está muito cristalino que o que tem, na verdade, na sociedade é uma disputa por poder. A questão do tema da corrupção é apenas um pano de fundo, uma fumaça, uma cortina para confundir o povo, porque se eles estivessem interessados em combater a corrupção, eles não estariam perseguindo o Lula, não estariam perseguindo a Dilma. O Congresso está cheio de corrupto, a começar pelo presidente da Câmara, que tem comprovadamente contas no exterior, que tem comprovadamente recebeu dinheiro de propina e ninguém mexe com ele. Então, e aliás, associam-se a ele, o PSDB se associa ao presidente Cunha para criar esse clima de terror no Brasil. Nós vamos chegar na Câmara Federal, nós vamos chegar no PMDB. Mas eu quero voltar ao tempo. Nunca se ouviu falar em tanta corrupção, presidente William. Em tantos escândalos. Uhum. É mensalão, é petrolão, é tantos escândalos que esse país vem vivendo ao longo dos últimos anos. E se intensificou ainda mais a partir do momento em que o PT assumiu o comando desse país, já na gestão Luiz Inácio Lula da Silva, veio à tona alguns escândalos de lá para cá. O senhor mencionou agora sobre essa questão da oposição, que quer, obviamente, em busca do poder, atribuir a culpa toda ao Partido dos Trabalhadores. Mas nós tivemos muitos líderes, os grandes líderes do Partido dos Trabalhadores, muitos deles foram parar atrás das grades, foram expulsos do partido, outros saíram, outros estão aí respondendo na justiça. Como que conseguimos blindar o PT de toda essa onda de escândalo e corrupção no país, presidente? Então, dando mais detalhes na linha que eu vinha argumentando. A questão da corrupção, só as pessoas muito ingênuas para acharem
que a corrupção começou com o governo do PT. A elite brasileira, os governantes da direita, os que sempre governaram o Brasil ao longo desses 500 anos, é uma elite marcadamente corrupta. Eles montaram suas estruturas de poder em cima de esquemas de corrupção. A corrupção sempre houve, sempre foi instrumento de poder para a direita, para os governos do antigo PFL, governo do PSDB. O que aconteceu de diferente é que a corrupção começou a ser combatida, começou a ser criado instrumentos para pegar a corrupção, a Polícia Federal foi fortalecida, o Ministério Público foi fortalecido. Então começou a aparecer uma coisa que antes era escondida, ficava embaixo do tapete. Então começou a se noticiar muitos casos de corrupção que inclusive só foi possível apurar, investigar, e também por conta de muitas leis de iniciativa do governo do PT, que encaminhou leis, por exemplo, que para poder fazer a lei do corruptor, a lei da delação premiada. Muitos dos instrumentos de combate à corrupção que hoje são usados foram criações do PT. Então, o que aconteceu foi um desvio dessa coisa boa de apuração da corrupção, que foi partidarizar a apuração da corrupção, que foi direcionar apenas para um lado, e isso sim é o perigoso. Então, eu acho que a sociedade brasileira ela está madura para entender, acho que ninguém cai nesse conto de que a corrupção é uma coisa do PT, que o PT que inventou a corrupção. Óbvio que teve erros dentro do PT, óbvio que teve pessoas que aderiram ao sistema que os outros partidos sempre fizeram dentro do partido. O partido jamais aceitou esse tipo de coisa. O PT sempre defendeu, por exemplo, o financiamento público de campanha. Então, como eu disse, combater a corrupção é ótimo, só que muita gente, os nossos adversários que estão nesse combate à corrupção, a coisa que menos preocupa eles é a corrupção. Eles estão muito mais preocupados em combater o PT pelos acertos do PT, pelas políticas boas que o PT fez, por ter melhorado a vida das pessoas, por ter dado oportunidades, do que pelos erros. Agora, presidente William, o que nós vimos acontecer agora, no dia 13, com essa grande manifestação nacional, ficou evidente que a população, assim como o senhor acaba de falar aí, que não é mais boba, ela já percebeu que nós estamos em torno de uma administração nesse país corrupta. E essa corrupção ela tem afetado duramente a vida do cidadão brasileiro. Tirando as questões partidárias, porque ficou evidente nessa manifestação também aí que as questões partidárias elas foram deixadas de lado. Porque nós vimos aí a população se manifestando contra até mesmo o PSDB, de Aécio Neves, Geraldo Alckmin, Zé Serra, enfim. O que se atribui, então, a esse estado de denúncias que estamos vendo despencar ao PT? Porque, politicamente falando, é evidente que é muito pequeno diante dos escândalos que nós estamos vendo aí, de desvios de financeiros. Então, porque assim, nós temos no Brasil instituições perenes, instituições fortes. Temos a Polícia Federal, temos o Ministério Público Federal, temos o Judiciário. Todo esquema de corrupção tem que ser investigado, tem que ser apurado e as pessoas responsáveis têm que ser mandadas para a cadeia. A corrupção é um câncer no Brasil, repito, que vem da história do Brasil. A corrupção está dentro das famílias, dentro de todas as instituições, dentro do Estado, e ela não pode ser tolerada. O problema, como eu disse, é que você desvia essa pauta que é boa para a sociedade, partidariza ela, politiza ela para tirar do poder quem foi eleito democraticamente. O senhor está falando da atuação do juiz Sérgio Moro? A atuação do juiz... Porque o Partido dos Trabalhadores, a qual o senhor faz parte, atribui toda essa movimentação da Operação Lava Jato como uma ação política, ligando o juiz Sérgio Moro ao partido opositor, o que até agora não se comprovou absolutamente nada. É isso que o senhor está querendo dizer? Há uma perseguição agora contra, nesse momento no país, contra o Partido dos Trabalhadores? É óbvio que tem uma perseguição. Como eu disse, é uma disputa de poder. O Poder Judiciário, setores do Poder Judiciário, a gente não pode falar de maneira generalizada, mas dentro do Ministério Público existem as facções criminosas do Ministério Público, que desvia da sua função nobre, da sua função legal, para fazer apurações seletivas. Nós temos áudios que circulam na internet, que tem procurador da República fazendo pergunta para delator,
o delator começa a falar alguma coisa sobre crime do Aécio Neves, ela fala, não é isso que eu estou perguntando sobre gente do PT. Nós temos delator que fala uma coisa, depois ele fala, e vai ler o que foi transcrito, ele fala assim, mas não foi isso que eu falei. Aí nós vamos procurar o áudio para comprovar que de fato foi ou não aquilo que ele falou. O promotor fala assim, eu não tenho o áudio dessa sessão. Então, assim, publica-se coisas, essa questão de divulgar o que tem sigilo de justiça, fazer um canal direto com a imprensa, se a lei diz que eu não posso vazar, eu estou vazando, eu estou cometendo um crime. Outra coisa, é bom que isso venha a público, presidente? Eu acho que é bom. É bom que a população saiba o que está acontecendo. É bom que as instituições... Eu particularmente, é bom que as instituições funcionem de maneira republicana, não de maneira seletiva. Porque nunca apurou nada das delações que foram feitas contra Aécio Neves, por exemplo. Se fosse um juiz neutro, se fosse o Ministério Público republicano, ele não ia escolher quem investigar. Por que os esquemas do trem-salão de São Paulo nunca são investigados? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que existe uma nítida politização, partidarização dessas investigações. A sociedade está vendo isso. Essa condução coercitiva que fizeram do Lula mesmo. Quem que não viu a quantia de autoridades, de juristas, de governadores, de próprios jornalistas dizendo que aquela condução coercitiva foi uma coisa ilegal? Porque a lei não prevê que você pegue uma pessoa da sua casa sem ter sido notificada antes e leve ela para um lugar que ela não sabe para onde é, para fazer interrogatório. Não é assim que funciona a nossa legislação, não é assim que está no Código Penal. Para que ele fez isso? Para dar uma manchete, para fazer um espetáculo de mídia, para poder criar no imaginário popular que Lula é um criminoso, que Lula foi preso. Então, pesa sobre o ex-presidente. Isso tudo é absolutamente inaceitável. Viu, William? Pesa sobre o ex-presidente da República uma série de denúncias. Nós temos aí o sítio, né? Que até agora, obviamente... Sítio que não é dele. Mas que a justiça, por uma série de evidências, investigações, apurações, dá fortes indícios de que seria dele. Indício não é prova, família, né? Indício não é prova. Nós temos o caso, por exemplo, do triplex do Guarujá, nós temos a situação do Instituto Lula, nós temos as questões que envolvem as múltiplas empresas hoje ligadas ao filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até então, antes do pai assumir a presidência, não tinha nem sequer uma profissão. Era praticamente desempregado e se tornou um dos megas empresários desse país. Quer dizer, são muitas as acusações que pesam sobre ele. Vocês estão convictos de que o ex-presidente ele está totalmente imune a essas acusações? O que nós estamos convictos é que existe uma determinação de alguns setores do judiciário a criminalizar o Lula antes de se comprovar qualquer coisa. Então, eles estão falando que o sítio é do Lula, sendo que no documento a escritura do sítio diz que é outra pessoa que é o dono. Eles estão falando que o triplex é do Lula, sendo que na escritura está dizendo que é a empreiteira OAS que é o dono. Então, esse direcionamento está ficando cada vez mais claro, as pessoas estão percebendo isso. E para nós, não é o que importa, não é você olhar para cada político e ver qual é o perfil dele, se ele é a julgar de antemão se ele é honesto, se ele não é honesto. Para isso tem instituições, elas têm que investigar, a pessoa tem que ter direito de defesa. O que nós estamos colocando acima de tudo é uma questão política. Existe uma disputa de projeto, de modelo do Brasil. As pessoas que querem tirar a presidenta Dilma da República, muitos políticos, muitos mandatários, eles querem tirar a Dilma, não é porque ela tem algum indício de ser corrupta, eles querem tirar exatamente para acabar com o combate à corrupção. Ou nós vamos ter a ilusão de que já teve algum período na história do Brasil que a corrupção foi tão combatida, Como é que o senhor avalia? Que o Ministério Público foi tão estruturado, tantos concursos que teve para recolher promotor no Brasil. Mas há quem diga que é uma grande manobra aí para impedir exatamente o judiciário de agir, o Ministério Público Federal de atuar e o próprio Ministério Público dos Estados também. Há quem diga que há um grande movimento que parte diretamente do comando deste país para que haja, obviamente, a possibilidade de avanço nessas investigações. Eu acho que Como é que o senhor avalia
O senhor avalia? É claro que eu estou lhe perguntando aqui, o senhor é presidente do diretório do partido aqui no Estado, né? Não está diretamente envolvido com todas essas ações, mas é um militante respeitado dentro do partido, tem conhecimento de tudo o que está acontecendo. Como é que o senhor avalia, já que o Partido dos Trabalhadores não está, obviamente, envolvido nesse esquema de corrupção nesse país, a questão da Petrobras, que era o maior patrimônio que esse país tinha e que, infelizmente, vem sido usado foi usado ao longo desses últimos anos para enriquecimento de empreiteiras, políticos, agentes do governo e tantas outras mais. Como é que o senhor avalia isso aí? Porque o PT está diretamente também envolvido nessa questão. Então, nós avaliamos da seguinte forma. Em primeiro lugar, a Petrobras é patrimônio do povo brasileiro. Ela tem que ser defendida de qualquer esquema de corrupção. Nós não podemos tolerar isso. As autoridades têm que investigar, têm que mandar para a cadeia todas as pessoas que usam a Petrobras para fazer política, para fazer patrimônio pessoal. Nós não podemos admitir isso. Então, está certo de fazer investigação, é preciso apurar. Só o que nós chamamos a atenção do povo brasileiro é que o financiamento empresarial de campanha, ele sempre existiu no Brasil e a Petrobras não foi sempre comandado pelo PT. Os esquemas de corrupção na Petrobras, eles existem há muito tempo. O governo Fernando Henrique, os mesmos diretores que estão sendo acusados hoje já eram diretores naquela época. O caso do senador Delcídio Amaral, por exemplo, que está fazendo uma delação premiada. Ele, quando era filiado no PSDB, ele era diretor da Petrobras. Então não é possível que ele era um santo quando ele estava filiado no PSDB, diretor de Petrobras, e que ele virou um capeta depois que ele veio para o PT. Então, o que nós não podemos admitir, se a gente quer combater mesmo a corrupção, a gente não pode admitir direcionamento, seletividade, direcionamento político. E as vozes da sociedade brasileira começam cada vez mais, que isso vai se revelando, vai se mostrando, começam a se manifestar contra isso. Então, nós temos vários artistas, intelectuais, juristas. Ontem mesmo, na USP, em São Paulo, teve um grande ato de juristas, de professores, de pessoas renomadas no Brasil, chamando atenção para isso, para a gente não ter um poder judiciário aparelhado a um projeto político, porque eles não são eleitos, eles não têm direito de intervir na autonomia, na soberania do povo brasileiro. Então, outro fato que a gente quer chamar a atenção é, por exemplo, no caso da perseguição ao presidente Lula. Nós vamos chegar na perseguição, nós vamos chegar nessa perseguição. O senhor falou do senador Delcídio Amaral. O senador Delcídio Amaral sempre foi um dos homens mais respeitados dentro do partido. Muito embora ele tenha vindo do PSDB, mas a partir do momento que ele chegou no PT, estenderam o tapete vermelho literalmente para ele e era um grande defensor do partido, da própria presidente Dilma Rousseff, dentro do Congresso Nacional. E, de repente, ele vem e faz uma delação e afirma diretamente que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre confessa, né? Ele tem um VT aí? Tem, então eu vou fazer o seguinte, assiste esse VT aqui, olha a delação que ele faz, coloca para mim lá. Então ele fala explicitamente que a presidente Dilma Rousseff, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre souberam de toda a movimentação, de todos esses escândalos, nunca tomaram nenhuma providência. Presta atenção nesse vídeo aí, na tela. Delcídio do Amaral entregou aos investigadores a agenda de encontros, anotações de telefonemas e uma gravação em que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, tenta comprar o silêncio do senador. A conversa é com um assessor que gravou o diálogo. Eu vou tentar um parecer jurídico e tente encontrar uma brecha para que o Senado se pronuncie junto ao Supremo pedindo o relaxamento da prisão, que ela não se justifica mais. Bom, na delação ele afirma com todas as letras que tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a presidente Dilma Rousseff sabia de todo o esquema, tinha conhecimento de toda a movimentação. Nós recebemos uma notícia agora há pouco que o presidente Luiz Inácio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume o ministério importantíssimo, a Casa Civil.
né? Ou seja, ele passa agora a ser responsável por ser o elo de ligação da presidência com os poderes constituídos nesse país. É mais uma manobra, porque já há quem diga que isso foi uma grande manobra do Partido dos Trabalhadores para impedir a prisão do ex-presidente da República. Em primeiro lugar, em relação ao Delcídio, quando o Delcídio foi gravado pelo filho do Cerveró, fazendo um esquema para facilitar a fuga dele, a primeira declaração do presidente nacional do PT o PT não se vê obrigado a prestar nenhuma solidariedade ao senador Delcídio, né? Aquilo foi um flagrante, a pessoa foi pega numa posição indefensável de tentar atrapalhar a justiça, e o Partido dos Trabalhadores não teve dúvida, na primeira reunião seguinte da comissão executiva, suspendeu a filiação dele do partido e não prestamos nenhum ato de solidariedade para fazer defesa a ele. Até porque, mesmo dele sendo filiado no PT, a gente já conhecia a trajetória anterior dele, sabia de onde que ele veio, e a gente sabia muito bem que era possível que ele estivesse querendo que o Cerveró não delatasse, porque o Cerveró podia delatar ele mesmo, que eles trabalharam junto na Petrobras, né? Então, quando a coisa tem um fundamento, a gente tem que ver. Com relação à questão do presidente Lula, a gente chama ele ainda de presidente, porque para nós ele, na condição do melhor presidente do Brasil já teve na sua história, é o eterno presidente da República. Ninguém está acima da lei, absolutamente ninguém. A lei existe para todo mundo. Então, assim como o Lula, a Dilma, eu, você, todos nós estamos submetidos à lei, os juízes também devem estar, o Ministério Público também deve estar, os delegados da Polícia Federal também devem estar. Então, portanto, é uma balela essa conversa de que o Lula está indo para ser ministro para não ser mais investigado, para estar acima da lei, para não ser preso. Porque a lei existe para todos. Quem é ministro tem também o órgão da justiça. Mas há uma diferença, tem o órgão da grande, justiça presidente. Mas nós não há uma concordamos. diferença, porque ele está no olho do furacão de uma das investigações mais importantes já vistas nesse país, que é a Lava Jato, que tem à frente o juiz Sérgio Moro. Segundo algumas narrativas, ele está no olho do furacão. Mas segundo a lógica, quem for olhar a coisa com isenção, o que tem a ver uma suspeita de que um imóvel que está no nome de outro teve a ver com um escândalo, o que tem a ver isso com um esquema de desvio de bilhões de reais que foi desviado. Então chega a ser até uma coisa meio ridícula, um imóvelzinho sendo investigado dentro de um esquema gigantesco de corrupção. Mas esse imóvelzinho a própria justiça atribui como aquilo que pode ser apenas a ponta Não, a justiça não tem decisão sobre isso. A justiça... O juiz Sérgio Moro, por várias vezes, ele deixou evidente que por trás desse triplex, por trás do sítio, por trás do Instituto Lula, pode haver aí uma série de outras irregularidades. Há uma narrativa nesse sentido, Sim. que é uma ilação, porque você pensar que uma empresa igual a Odebrecht, igual a AES, igual a qualquer uma dessas grandes construtoras no Brasil, tudo que ela faz gira em torno da Petrobras, isso aí é um desconhecimento da realidade. Essas grandes empreiteiras prestam serviço para todos os governos do Estado, Sim. elas prestam serviço para todas as outras estatais. Então, porque ela pagou uma palestra do Lula, está pagando propina da Petrobras. Que lógica é essa? Isso precisa ser provado. Então, é isso que eu estou dizendo. O Lula, como ministro da Casa Civil, ele tem agora a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que é uma instância da justiça que já provou que ela não tem nenhuma coloração partidária, tanto é que foi no Supremo que foram condenados os petistas, o único espaço de condenação que teve foi no Supremo Tribunal Federal, e nós não podemos concordar de maneira alguma de que apenas o juiz Sérgio Moro é o único juiz que presta dentro do Poder Judiciário. Se saiu da alçada dele, já vai estar livre de tudo. Nós não concordamos com isso, pelo contrário. Nós temos crítica à condução do juiz Sérgio Moro, porque ele está sendo um juiz imparcial, ele está sendo um juiz justiceiro e não um juiz julgador, e ele já mostrou em diversas oportunidades que ele tem um viés político. Se você for olhar toda a linhagem da família do Sérgio Moro, é sempre ligado ao PSDB. Isso
público, basta pessoas procurarem na internet, tá lá as ligações de toda a família dele, esposa dele trabalha no governo do Paraná, daí por diante. Então, dizer que saiu de uma instância, está correndo na justiça, é desconhecer como funciona o sistema judiciário brasileiro, é desconhecer as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, com a ida do Lula para a Casa Civil, nós estamos aí, então, diante de uma situação que pode ser modificada, né? Sistema presidencialista para parlamentarismo, né? Porque com o Lula, obviamente, na Casa Civil, ele provavelmente vai comandar esse país através dessa parte. Isso é algo que pode realmente ser visto como sadio para a nação nesse momento, presidente? Eu acho que é muito sadio. Qual é a gravidade da situação agora? O que levou o presidente... E nesse caso, a presidente Dilma, então, ela sai fora de cena? O que levou o presidente Lula a tomar essa decisão? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a situação do país está muito grave. A situação do país, de a iminência de uma ruptura institucional por conta de um golpe. Por que não foi dado por que não foi feito até hoje o impeachment da presidenta Dilma? Simplesmente porque a oposição não tem como fazer. Eles não encontraram um único indício de crime praticado pela presidenta Dilma que encaixe na legislação para dizer, nós vamos fazer o impeachment dela. Vocês não acreditam no impeachment da presidente? Eu não acredito no impeachment da presidenta dentro da lei. Mas vocês acreditam em renúncia dela? Obviamente que não. A presidenta Dilma recebeu o mandato do povo, o poder emana do povo, o povo votou nela. E ela jamais vai fazer isso com o povo brasileiro que acreditou nela. Mas ela está isolada politicamente, porque o próprio PMDB praticamente lavou as mãos. Ela vem sendo colocada numa situação de isolamento exatamente pelos adversários, pela disputa de poder. Não é por pessoas que querem o melhor para o povo brasileiro, não é por pessoas que querem combater a corrupção. Ela está sendo isolada para o projeto de inclusão social ser interrompido, para voltar aqueles tempos de governo que só olhava para os grandes, para os poderosos. A ida do Lula é exatamente para, com a sua articulação política, com a sua experiência, com a credibilidade do maior líder popular da história do Brasil, de um homem reconhecido internacionalmente, ajudar a presidenta Dilma, lá na Casa Civil, a voltar o país para a estabilidade, voltar o país para uma estabilidade política, porque a crise econômica que nós temos hoje, ela não é uma crise econômica extraordinária, não é uma grande crise econômica, não é nada que não já tenha acontecido com maior gravidade no Brasil. O Brasil já viveu situações muito mais graves da economia. O senhor está falando de economia? Inflações de 75% já aconteceram no Brasil, desempregos na casa de 20%, 22% já aconteceram no Brasil. Então, nós não estamos numa situação econômica que não seja possível de manejar. O que está acontecendo é que a crise política fabricada, alimentada dia e noite, pelo conluio de setores do Poder Judiciário com setores da mídia, cria um clima de anomalia política que não permite que se organize... Se eu bem entendi, o senhor está dizendo que com a ida de Lula para a Casa Civil, a economia do país vai aumentar. Eu quero só, lembrando aqui, essa semana nós vimos aí os índices despencarem, né, da economia. Ontem, por exemplo... a desvalorização do Banco do Brasil na Bolsa de Valores, com essa possibilidade do Lula no governo, despencou 21%. O Banco do Brasil 21% e a Petrobras 16%. Despencou ontem na Bolsa de Valores. Ao contrário de que quando o Lula fora levado para depoimento coercitivamente, nós vimos a economia surpreendentemente melhorar, né? A Bolsa teve crescimento, o dólar diminuiu, enfim. Será que realmente isto vai ser bom para a nação? Você tocou num assunto, você tocou num assunto muito importante. Eu acho que essa sua indagação ela vai me ajudar a ilustrar exatamente o que está acontecendo no Brasil. São os poderosos do poder econômico, são os milionários, que estão interessados em tirar o governo do partido. Porque durante o período que o Lula governou o Brasil, nós tínhamos uma situação da economia mundial que permitia fazer um jogo de ganha-ganha. Então o Lula fez um governo
em que os trabalhadores ganharam muito, como nunca antes na história do Brasil, mas que os empresários também puderam ganhar. A economia mundial permitia isso. A economia mundial hoje, nesse período que estamos atravessando, ela não permite esse jogo do ganha-ganha, que significa que para os trabalhadores ganharem mais, os milionários precisam ganhar menos. Ou, ao contrário, para os milionários continuarem ganhando mais, é preciso que os trabalhadores percam cada vez mais. Então, essas manifestações que estão acontecendo, onde você vê a maioria de ricos manifestando na Avenida Paulista, nas ruas das capitais, ricos e brancos, e não sou eu que estou dizendo isso, é o Instituto Datafolha que fez o perfil dos manifestantes e comprovou que lá a maioria que estava lá eram pessoas ricas. Por que o pobre não tem para manifestação? Por que a Bolsa dispara quando fala que vai prender o Lula? Porque são esses poderosos do setor econômico que querem tirar o governo do PT para, num momento de crise mundial, eles ganharem mais, sem o risco de ter um governo que queira fazer uma repartição desses recursos da economia brasileira. Então, essa é a grande realidade da disputa de projetos para o Brasil. Esse discurso, presidente, de jogar o rico contra o pobre contra o rico, o senhor acha que cola nesse momento, na atual situação em que o país enfrenta? Porque esse tem sido o discurso do Partido dos Trabalhadores, né? O pobre contra o rico contra o pobre, né? Esse tem sido a tônica desse embate aí. Eu só acredito que esse telespectador que está ali assistindo agora, estamos falando para Mato Grosso, aí, milhares de pessoas, concorda com essa tese? O buraco não é mais embaixo, não é dar um basta nesse sistema que nem o senhor mesmo confirma de corrupção e colocar atrás das grades quem lesou os cofres públicos do Brasil e passar uma borracha em cima de toda essa sujeira e começar um processo novo? Eu quero falar bem diretamente para o povo que está assistindo essa situação. Quem acha que não existe na sociedade uma disputa de pobres e ricos? Essa disputa é a disputa estrutural de toda a sociedade no capitalismo. O que os ricos querem é cada vez mais explorar os trabalhadores. Se eles puderem fazer jornada de 60 horas semanal, eles vão fazer 60 horas. Se eles puderem baixar o salário mínimo, eles vão baixar o salário mínimo. Essa disputa de rico e pobre, ela é estruturante da sociedade. Não adianta a gente querer esconder isso, falar que é o PT que está inventando isso. Aliás, o PT se constituiu, o PT foi criado exatamente para defender os trabalhadores contra o interesse dos ricos, contra o interesse dos exploradores. A sociedade capitalista é dividida assim, explorados e exploradores, opressores e oprimidos, milionários e pobres, miseráveis e pessoas de vida boa. Então é essa situação que a elite tenta esconder para dizer que se trata apenas de uma coisa de fazer um combate à corrupção, tirar esse presidente e colocar outro. Você já pensou o que seria do Brasil sem o PT nesses últimos anos? Você já pensou que essas melhorias de renda, de tirar milhões de pessoas da miséria, isso aconteceria sem um governo do PT? Nosso tempo já está praticamente esgotado, já para o final do programa, presidente. Eu quero agradecer ao senhor. É claro que o senhor, na condição de presidente do Partido dos Trabalhadores, obviamente tem que exercer toda e qualquer defesa em prol da sigla, que é admirável, né? Mas nós esperamos, obviamente, que tenhamos aí um desfecho de toda essa situação e que o Brasil possa, obviamente, sair dessa condição absurda, vergonhosa, vexatória que nós estamos vivenciando, né? Eu agradeço o William Sampaio, presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a sua oportunidade. É uma satisfação grande estar aqui do programa SBT Comunidade. E quero só aproveitar rapidamente para dizer que nós vamos fazer na sexta-feira agora um ato político. Amanhã? Sexta-feira. Não, hoje é quarta, depois de amanhã. Dia 18, na Praça Alencastro, para fazer a defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores e contra o retrocesso nas políticas sociais. A partir das 16 horas, concentrando na Praça Alencastro. Perfeito. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, William. Bom dia para todos.